me baseei bastante para essa palestra na obra do Hodgson, né? Os Sete Temperamentos Humanos, da editora Teosófica, e também em outras palestras que eu assisti no YouTube, outras obras de outros autores, e pesquisas pessoais, né? Insights e reflexões e debates e estudos. Então, ela é uma coletânea de várias coisas, tentei deixar o mais didático possível e espero que seja útil para alguma coisa, né? Então, para falar dos 7 temperamentos, antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos 7 raios, como eu entendo a questão dos 7 raios. Então, eu costumo dizer que os 7 raios, eles seriam como as 7 cores primárias que a criação se dispõe para gerar tudo o que existe. Então, quando a gente fala dos 7 raios, nós estamos falando de 7 princípios puramente abstratos que, segundo a literatura teosófica e outras, seriam a origem, seriam a têmpera que compõe tudo que existe. Então, assim como na escola nós temos as cores primárias, e se nós misturarmos elas, nós conseguimos chegar nas outras cores, né? Conseguimos gerar milhares, bilhares de cores através das cores primárias. Da mesma maneira, a natureza se dispõe dessas 7 forças primitivas, originais, das quais todo o resto provém, né? Todo o resto, quando eu digo, eu estou falando, obviamente, do mundo manifestado, né? E eu fiz um resuminho, assim, claro, o meu entendimento, eu trouxe uns exemplos antes, o meu entendimento de como que esses 7 raios, eles surgem. Porque nós temos, segundo o estudo teosófico, nós temos o mundo imanifestado, que seria tudo que existe, né? A unidade absoluta. A gente costuma dizer na literatura teosófica que isso seria o imanifestado, ou aquilo que as pessoas costumam chamar de Deus, né? Aquilo que tudo é. E essa coisa que a gente tenta não definir muito, porque cada vez que a gente define, a gente está rebaixando ela, quando ela resolve se manifestar, segundo Blavatsky e outros autores, o nosso universo é um universo septenário, ou seja, essa primeira manifestação ocorre em 7 divisões. Nós conseguimos encontrar evidências dessa organização septenária, ou mesmo o conhecimento dessa organização em várias tradições, em vários detalhes de nossa cultura e também na própria natureza. Por exemplo, né, nós dividimos a semana, ou melhor, nós não, né, a natureza divide as fases da Lua em 7 dias. Então essa é uma das evidências, só para citar que essa questão dos raios... Então, os 7 dias da semana, né, uma evidência, as 7 notas musicais. Então, quem tem um conhecimento básico de música, você tem somente 7 notas musicais. Mas com isso, nós conseguimos criar qualquer tipo de melodia que existe na face da Terra. E não são poucas as combinações possíveis. São talvez incontáveis. E da mesma maneira, a natureza, com tudo que existe. Alguns princípios da física. Por exemplo, se nós projetarmos uma luz branca em um prisma, nós teremos 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris. Essa questão do prisma, né, a natureza faz naturalmente, depois que chove, sai sol. Então, é algo que nós encontramos na natureza. Não é algo puramente teórico, abstrato, filosófico. É algo físico, né? Isso acontece. Se nós pegarmos, essa é uma ilustração geométrica chamada Flor da Vida, que se nós pegarmos, então, 7 esferas, 7 moedas, que tenham exatamente o mesmo tamanho, se nós posicionarmos uma no meio e as outras ao redor, nós teremos exatamente, né, a composição geométrica onde elas ficam casadas ali certinho, uma ao redor da outra, uma central e 6 ao redor, né? Então nós temos princípios geométricos que nós sabemos que na filosofia grega, por exemplo, para Pitágoras, por exemplo, geometria, matemática eram sagrados, né? Então nós temos princípios que corroboram essa visão septenária. Nós temos temas esotéricos, ocultistas, teosóficos, que também abordam questão septenária, como, por exemplo, os 7 chakras, que hoje já é um assunto bem conhecido. Acredito que vários aqui já tenham
tido contato com esse tema, né? Superficialmente ou aprofundadamente. Algumas outras tradições também utilizam essa divisão do seu entendimento do sagrado, né? Eu trouxe aqui um exemplo, uma ilustração de uma religião brasileira, Sete Linhas da Umbanda, por exemplo, que também utiliza essa questão septenária. Tudo isso a gente pode relacionar com os 7 raios da teosofia. Claro que a maneira como cada um desses assuntos é apresentado é diferente um do outro, mas o princípio, como são princípios abstratos, eles são equivalentes, certo? Falando um pouquinho da questão de como que surge, né? Tá, mas nós temos o universo imanifesto, como que nós chegamos em 7 forças primordiais? Então eu trouxe uma ilustração aqui, que é o que Blavatsky descreve no início da Doutrina Secreta, na Cosmogênese, o primeiro livro. Ela descreve, então, que ela vê essas ilustrações, e essas ilustrações, cada uma delas tem um significado. Ela diz que a primeira ilustração que ela vê é um círculo perfeito de brancura imaculada e um fundo escuro, que é o primeiro que eu desenhei ali, né? Então, um círculo branco num fundo escuro. E, segundo a interpretação dela, ela diria que essa forma geométrica, essa representação, ela representa o imanifesto. Então, o universo antes do germe da criação, antes da forma manifestada. E ela vê depois 7 ilustrações, eu trouxe só 3, né, que é só para introduzir o assunto. Ela diz que o segundo disco que ela observa, então, esse círculo tem um ponto central, que representaria o germe da criação. Então, aqui, simbolicamente, inicia a manifestação objetiva, que é onde nós vivemos, ou o que algumas tradições chamam de Maya, né? que eu descrevi aqui como limitação aparente, ou manifestação transitória. Tem alguns que traduzem como ilusão, mas eu considero esse termo meio incorreto para a palavra Maya, né? A questão é que nós vivemos num mundo de limites. O todo, aquilo que tudo é ilimitado. E quando surge esse período de manifestação, o Manvantara, né, logo após o Pralaya, que é o momento de repouso do universo, então aquilo que é imanifesto, que é ilimitado, por algum motivo, né, que talvez nós não conseguimos compreender, por sua vontade, resolve limitar a si mesmo e dar origem a tudo mais, né? O terceiro disco que Blavatsky observa se trata do mesmo círculo com um ponto central e agora há uma linha que divide a parte superior e a parte inferior. Então, com isso, nós temos o início da dualidade. O nosso universo, ele começa com essa divisão, a dualidade. E da dualidade chegaremos nos 7 raios. Vou explicar aqui, né, usando as imagens, mais ou menos como eu entendo. Claro que aqui tem estudantes muito mais experientes que eu, né? Se eu falar alguma coisa muito errada, me perdoem. Mas a gente vai com o nosso discernimento, né? É o que nós temos disponível. Então, essa questão da dualidade também é representada em diversas tradições. Então, de nada, do imanifesto, nós saímos para um e saímos para 2. Nós temos os opostos, a dualidade. Na tradição oriental, nós temos a representação super conhecida do yin e do yang, né? Quase, hoje já nem é oriental, já é universal, né? Acho que todos já ouviram falar ao menos, que representa isso. 2 forças opostas, uma ativa e uma passiva, uma masculina e uma feminina, e assim por diante. Aí há várias definições, dia e noite, bem e mal, embora bem e mal já é mais conceitual, né? Talvez não se aplicasse tanto aqui, mas nós temos o ativo e o passivo. E desses 2 surge um terceiro. Muitos, às vezes, nessa representação do yin-yang, não percebem que há um terceiro elemento aqui. Né? Que quem chamou atenção para isso comigo foram uns orientais que eu estudo junto na minha cidade, que são praticantes do Tao.
né? Então eles dizem que você tem um terceiro elemento aqui, que é justamente a combinação dos dois, porque eles estão combinados ali, eles estão em uma dança cósmica, universal, né? Onde você tem a harmonia desses dois símbolos. Então você não tem somente os opostos. Dos dois iniciais, você já tem o terceiro. Você já tem no yin yang, você já tem uma tríade, ou uma trindade da manifestação. Em outras tradições, como na Índia, nós temos a questão das gunas, né? Tamas, rajas e sattva, que nós temos também, né? Então, tamas, a inércia, o passivo, rajas, a atividade, e em sattva nós temos a harmonia, o equilíbrio. E utilizando aí a lei hermética de analogia, poderíamos dizer que, de certa maneira, são conceitos equivalentes, falando dessas mesmas forças primordiais da natureza. Ao menos é assim que eu entendo. Né? Aqui eu fiz uma representação de uma possível trindade desenhada de maneira mais didática. Eu sei que alguns autores apresentam essa trindade de maneira diferente, mas é assim que eu entendo e construí ela. Então eu entendo como, aqui já falando dos três aspectos do logos, na terminologia teosófica, logos, nós poderíamos dizer que seria a divindade manifesta, e essa divindade manifesta, ela tem três forças primordiais: vontade, amor e sabedoria. Né? Dessas três forças primordiais, nós vamos chegar daqui a pouquinho nos 7 raios. E aí eu desenhei aqui, né, na minha interpretação, nós teríamos vontade como pai, essa força criadora, também na antiguidade muito representada pelo sol. A mãe, muitas vezes representada ou pela lua ou pelo espírito da própria terra, né, que representa o nosso mundo material. Quando a gente fala do espírito da terra, a gente está falando da matéria também, dos nossos corpos. Então, o princípio espiritual, representado às vezes pelo sol, muitas vezes pelo sol, né, universalmente. A mãe, que é a matéria ou a substância, ou como Blavatsky dizia, né, a consciência, que pode ser interpretado como espírito, a substância, que pode ser interpretada objetivamente como a matéria, e ambas são partes da mesma coisa. Elas não são coisas diferentes, elas são aspectos opostos da mesma coisa. Então, para Blavatsky, por exemplo, espírito é matéria no seu estado mais sublime, matéria é o espírito no seu estado mais condensado. Só que nós temos o casamento disso, que é o terceiro aspecto, que seria o filho ou fruto, que nós, no nosso mundinho, nós vemos manifestado, ou a possibilidade dessa manifestação no ser humano. Então, o ser humano seria, segundo alguns autores, e da maneira que eu entendo, a união do espírito mais elevado, a matéria mais densa, e com isso nós temos uma possibilidade de brotar, de surgir, de frutificar a sabedoria, que é o que todos buscamos, de maneira consciente ou inconsciente. É o nosso destino, digamos, né? Aqui, então, eu tenho um outro esquema, um outro desenho, que representa como desses três nós vamos chegar no 7. Então, ali eu tenho um triângulo em cima, com os três aspectos que eu comentei, então, vontade, amor e sabedoria. E tem um triângulo invertido, que representaria, como o nosso universo também é dual, mais uma vez nós temos uma projeção mais objetiva desses três aspectos, chegando em 6 aspectos. Então, o primeiro aspecto lá em cima, que seria a vontade, ou o princípio espiritual ativo, ele manifesta de maneira objetiva, isso não quer dizer inferior, no sentido de ser menos importante que o outro, mas de matéria mais concreta, mais prática, mais material. Nós temos a ação, ou, como depois Hodgson apresenta e outros autores, o ritualismo. Né? Depois eu vou chegar na questão dos raios propriamente. O segundo aspecto, que é amor, no seu sentido abstrato, é esse amor altruísta, não direcionado, que abraça todos. No seu aspecto
negativo, digamos, mas não negativo no sentido de inferior, mas sim de mais objetivo, mais concreto, nós temos o amor devocional, que geralmente é interpretado como amor religioso, a devoção, o Bhakti Yoga dos hindus. Mas não necessariamente ele se manifesta em religiões, ele pode ser o amor a causa teosófica, a uma causa humanitária, e assim por diante. Sofia, sabedoria, no seu aspecto mais denso, nós teríamos a sabedoria mais prática, no seu sentido mais concreto, seria a ciência acadêmica. Então, nós saímos de uma sabedoria mais abstrata, que faz as perguntas que todo ser humano, né, em algum momento vai se deparar, de onde viemos, para onde vamos, e parte para um ponto mais objetivo mesmo. Né? Vamos estudar cada coisinha em sua caixinha, e daí nós temos a ciência acadêmica, né? Mas aqui nós chegamos, então, do nada, a gente saiu para 1, foi para 2, chegamos em 3, dos 3, projetando a sua dualidade, nós chegamos em 6, mas falta 1, né? Nós falamos em 7 raios. Então, onde estaria esse 7º raio? Então, alguns autores apresentam que o 4º raio, porque o primeiro projeta lá no 7º, né? O segundo projeta no 6º, o terceiro projeta no 5º, e nós teríamos um 4º raio tentando harmonizar todos esses carinhas aí, que seria, muitos chamam de o raio do artista, ou raio da harmonia. Né? Então, ele é uma característica, a característica dele é justamente não ter característica. Ele é chamado também de o camaleão. Ele busca a harmonia de todos os outros. Já entrando, então, na questão do temperamento humano, todos nós, obviamente, somos regidos por todos os raios, mas, dizem alguns autores, que nós temos 2 que nos influenciam de maneira mais forte. Um que seria, digamos, a nossa têmpera, nosso raio primordial, e um segundo que geralmente temos características. Como descobrir quais raios, né? A qual raio nós pertencemos? Qual que é a nossa têmpera divina? Isso é um trabalho de autoconhecimento. Um dos motivos que eu montei essa palestra é que eu considero esse assunto uma ferramenta de autoconhecimento muito útil. Esse livrinho ele é bem interessante, né? Os 7 Temperamentos, do Geoffrey Hodgson, porque ele apresenta as características, eu vou falar rapidamente aqui, ele apresenta as características de cada raio, e com isso a gente pode fazer uma autoanálise de, será que eu me encaixo mais nesse ou mais naquele? É claro que uma análise rápida, superficial, é bem possível que a gente se engane. Depois até vou dar um exemplo usando a minha pessoa, né? Primeira interpretação que eu realizei. Então, recapitulando, quais seriam os 7 raios da teosofia? Primeiro raio, a vontade, é também chamado de o raio do líder. Então, essa figura, né, do líder, da pessoa que inspira as outras pessoas a fazer algo. Mas o líder sozinho não faz nada. Isso que é legal desse tema, porque nenhum raio é superior ao outro. Nós precisamos de todas essas 7 características divinas para que o mundo funcione em harmonia. Né? O segundo raio, então, segundo aspecto do Logos no seu sentido superior, seria o amor, também chamado de raio do professor. A primeira vez que eu estudei os 7 raios, eu fui direto, né? Raio do professor, logo, eu sou professor, logo, segundo raio, né? Foi a primeira interpretação rápida, assim, eu estou aí, essa aí é a minha, né? Depois, estudando mais, eu vi que não, eu não tenho essas características descritas aqui. Porque a gente falar raio do professor, não quer dizer que todos os professores pertencem ao segundo raio. Está falando de algumas características que o arquétipo do professor representa. Aquela doação de si mesmo, aquele amor altruísta, né? Quase uma Madre Teresa ali se doando pela causa, ainda mais no nosso país, né? Que não é fácil ser professor e tudo mais. Mas eu percebi que não, eu não tenho essas características, claro que eu tenho em algum nível, mas eu não tenho elas inatas, eu não tenho elas tão acentuadas. Eu desenvolvi as habilidades de professor, estudando e me preparando.
mas eu percebi que eu tinha características de outros raios de maneira mais evidente. Estou usando isso como exemplo só para a gente não cair no equívoco, que é normal, de fazer uma interpretação mais rasa. Então, para a gente descobrir verdadeiramente qual que é o nosso raio, ou qual que é a nossa praia, exige, né, um pouquinho mais de reflexão, meditação e aprofundamento. Então, recomendo a leitura dessa obra, não só dessa obra, existem outras palestras sobre isso também, outros livros sobre isso, e fazer essa análise de maneira mais séria e profunda, para a gente encontrar qual que é a nossa têmpera. Essa questão do raio, o raio é a nossa têmpera, principalmente o raio, o primeiro, né, o mais influente, a gente já veio com aquelas características. Ele é algo, ao menos é assim que eu entendo, é algo que a gente já nasceu com aquilo. E eu, em algum momento, percebi, não, eu me tornei professor, eu não nasci professor. Foi algo que eu desenvolvi. O terceiro raio, então, sabedoria, chamado também de o raio do filósofo. Isso não significa que todo mundo que fez bacharelado em filosofia na universidade ou licenciatura seja regido por esse raio. Mas provavelmente, com certeza, tem muita influência. Com certeza, essa influência está muito ativa nessa pessoa, obviamente, né? Certamente aqui no ambiente teosófico, né, sociedade teosófica e todo o movimento teosófico e simpatizantes, obviamente, muitas pessoas aqui têm muita influência, talvez até como influência principal, o terceiro raio, o raio da filosofia. Né? Ou não estaríamos aqui, né, um sábado à tarde, um solão, um dia bonito lá fora, me ouvindo. Agradeço estarem aqui, obrigado. Né? Não tivesse ninguém, eu ia ficar chateado. O quarto raio é um raio que eu digo assim, né, que eu digo não, alguns autores dizem que ele é um raio que ele é complicadinho, no sentido que a pessoa que tem essa regência muito forte, ela é uma pessoa quase sem identidade, chamado também de o camaleão, porque ele busca a harmonia. Esse é o papel do artista. É por isso que é chamado o raio do artista. Não quer dizer também que todos que fizeram bacharelado em artes ou licenciatura são regidos por esse raio. Mas, aquela pessoa que, muitas vezes, ela não consegue se identificar com nenhum. Ah, mas em um momento eu sou esse, mas em outro momento eu sou aquele. Claro que todos nós temos as fases da vida e vamos navegando, né, por várias influências, vários momentos, mas a pessoa que é regida pelo quarto raio, ela tem essa característica muito acentuada, muito sem identidade, muito de fases, né? E ao mesmo tempo que é um raio muito bonito, talvez o mais bonito, na minha opinião, né, que ele busca a harmonia de todas essas características, ao mesmo tempo ele é muito volátil, muito instável, pode se tornar muito instável, porque o artista, né, todo mundo que certamente conhece pessoas artistas, talvez alguns aqui sejam, ele é bem sensível, né, uma pessoa muito sensível. O artista é quase um espelho para o mundo. Ele está representando o mundo com a sua arte. A arte é uma coisa divina. Nós perdemos um pouco essa noção hoje, mas, originalmente, a arte não se separa, né, da devoção ao divino, da representação ao divino. Ela é uma coisa sagrada. E esse camaleão, esse artista, ele pode se tornar uma pessoa muito sensível e muitas vezes cair, né, em caminhos não autodestrutivos, né? Então, é isso. O quarto raio ele é um apanhado dos outros 6. Por isso que ele não apareceu naquele primeiro esqueminha. Ele é a busca da harmonia dos outros 6 aspectos. O quinto, a gente pode falar inteligência, mas inteligência no sentido mais prático mesmo, mais de fazer as coisas, construir as coisas, fazer as coisas funcionarem, que também é importante. Né? Não tivesse conhecimento técnico, essa palestra não estaria sendo gravada, eu não teria chegado até aqui, né? Para dirigir um automóvel, você precisa desse tipo, você precisa da influência desse raio. O sexto raio, então, a devoção, que geralmente, né, esse arquétipo é chamado o religioso, mas novamente salientando, não necessariamente a pessoa vai ser um sacerdote religioso, ou mesmo a pessoa pode ser um ateu e ser regido pelo sexto raio. Ah, mas como é que faz para manifestar essa devoção?
ele vai achar essa devoção em outra coisa, que pode ser uma causa humanitária, vegetarianismo, veganismo, causa animal, não sei, né? Se o cara, sei lá, virar bombeiro, não sei, né? Ele tem isso dentro dele, ele tem essa questão da devoção. Às vezes, muitas vezes, esse sexto raio, ele chega a ter uma relação lá com o primeiro, porque essa devoção, essa característica devocional, pode ir para o líder, pode ser direcionada a um líder. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque esse líder pode ser um bom líder, pode ser uma pessoa que realmente inspira as pessoas e realmente tem elementos para nós construirmos uma sociedade melhor, mais justa, mais humanitária, mais harmônica, etc. Ou não, né? Ou esse líder pode ser um falso profeta, digamos, né? Pode ser um líder religioso, não só um líder religioso, um líder político, um líder militar, um artista. Nós vemos muito isso, né, nas nossas fases da vida. Tem pessoas que têm verdadeira devoção por algum artista. Eu, como professor, eu tinha uma aluna que quando o Neymar foi morar na Europa, ela desmaiou. Desmaiou no meio da rua, quando ela soube da notícia, ela desmaiou no meio da rua, porque o Neymar não estava mais no Brasil, né? Então, eu acredito, não sei se ela é regida pelo sexto raio, mas certamente ela tem uma grande influência. Então, a gente nota essas características. Eu estou dando esses exemplos só para a gente ver que não é tudo tão preto no branco. Não quer dizer que né, só o sacerdote religioso ou o crente religioso de qualquer segmento é regido pelo sexto raio. A gente manifesta essas características de várias maneiras. O sétimo raio, às vezes, é chamado de o raio da magia, ou do mago. Eu prefiro chamar ele de o raio do método, ou o raio da ritualística. Então, como ele faz um contraponto com o primeiro raio, que é a vontade, só que a vontade é uma coisa muito abstrata. O líder, ele influencia as pessoas, mas ele sozinho não faz muita coisa, ele só faz a coisa acontecer porque tem pessoas acreditando nele, né? Esse sétimo, não, esse sétimo é uma pessoa que faz, que constrói, né? Junto com a influência do quinto raio, que é essa inteligência mais prática, ele é o cara do método, então é a pessoa ritualista, é a pessoa que levanta de manhã, mas já tem lá, ela tem todo o ritual dela. Claro, todos nós temos essa característica, mas ela tem mais salientado, né? Tem mais evidente. Então ela levanta de manhã, e daí tem a roupinha já do lado da cama, e daí ela precisa levantar 2 horas antes para cumprir todo o ritual antes de ir para o trabalho, né? Levanta cedo, aí vai lá, escova os dentes, faz o chá, bota água a ferver, não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro bota a água a ferver, depois faz o chá, e assim por diante. Por que é chamado do raio do mago ou do magista? Geralmente relacionando com a magia ritualística, né? A magia ritual, que é essa coisa muito metódica. Você coloca isso aqui, você bota o copinho do lado, acende a vela. Então tem muito essa questão do método. Mas é um símbolo, é um arquétipo, é uma representação. Não quer dizer que toda pessoa que, né, tem essa apreciação por ocultismo, por artes ocultas, necessariamente, mas para progredir nisso, provavelmente vai ter que ter uma regência desse raio bem forte, né? Porque, por exemplo, usando o exemplo da magia, se a gente falar da alta magia, alguns outros princípios, em algumas interpretações, esse encontro que nós estamos tendo agora, pode ser entendido como uma prática magista, né, em algum nível, trabalhando os níveis da consciência, aí num sentido mais abstrato, uma magia do terceiro raio, né? Então, não é tão preto no branco, tá? Muito bem, estou no tempo ainda. Então, eu vou falar de algumas características de cada raio, para cada um poder analisar dentro de si o que encaixa, o que não encaixa, em cima da obra do Hodgson. Então, são umas imagens que eu peguei da internet e falam algumas virtudes e alguns vícios. Então, virtudes do primeiro raio, aqui ele traz como raio da vontade ou raio do poder. Virtudes: força, coragem,
perseverança, verdade, intrepidez, confiança. Então, a pessoa que tem muita influência do primeiro raio, ela vai ter um certo ímpeto, que é necessário para a liderança. Claro que uma pessoa tímida pode se tornar um líder, né? Mas, naquele momento, ela vai ter que disfarçar a timidez. Né? Ela vai ter que se expor, se expor e se impor em alguns momentos. Você vai ter que enfrentar o status quo, vai ter que... Né? A própria Sociedade Teosófica tem muitos exemplos, né? Essa regência do primeiro raio, tivemos grandes líderes. Então você imagina a própria Blavatsky, né, nossa cofundadora. Você imagina ela no século XIX, uma mulher, viajando o mundo inteiro, enfrentando ciência acadêmica, igreja, né, filosofias e assim por diante. É preciso muita regência de primeiro raio. Né, para você ter esse ímpeto, essa coragem mesmo, tem que ter coragem mesmo. Porque às vezes, dependendo do desafio, a gente treme as pernas. A pessoa do primeiro raio vai tremer as pernas, ela treme e vai. Muitos de nós tremem e ficam ali, né? Vícios que podem apresentar, não quer dizer que toda pessoa do primeiro raio vai ter todas essas virtudes e todas essas fraquezas, não é isso. Mas pode se manifestar. Frieza. Por quê? Da mesma maneira que a pessoa tem esse ímpeto da liderança, ela pode, se mal aspectado, isso aqui é que nem astrologia, se mal aspectado, ela pode se tornar um tirano, pode se tornar um líder radical, né? Pode induzir as pessoas a comportamentos autodestrutivos, enfim. Por exemplo, claro, também não significa que todo líder militar é assim, mas, por exemplo, da nossa história, né? A gente tem vários líderes militares guerras terríveis e etc. E certamente essa pessoa manifesta um pouco essa frieza. Quem trabalha, por exemplo, usando um exemplo mais recente, quem trabalha com gestão de empresas, vai ter que manifestar também mesmo que não seja regido pelo primeiro raio, vai ter que buscar auxílio no primeiro raio, tem que buscar suporte ali nessa força cósmica. E em alguns momentos, por mais que você seja uma pessoa amorosa, empática, você possivelmente vai ter que fazer uma demissão, você vai ter que tomar uma decisão que, sei lá, eu tenho um caso conhecido, inclusive, né? Um amigo meu é gerente de automação, fez um excelente trabalho em uma empresa. O excelente trabalho dele ocasionou na demissão de 30% do quadro de colaboradores. Né? Então, é uma decisão difícil. Isso abalou muito ele. Não foi fácil para ele. Ele é uma pessoa muito amorosa, muito empática. Mas, se ele não fizesse aquela mudança, teria a demissão de 100%, porque a fábrica ia falir. A fábrica ia fechar as portas. Então, ele salvou 70%. Mas isso, até todo mundo entender isso, né, ele virou inimigo número 1 do local de trabalho dele. Isso fazia muito mal para ele. Então, quem trabalhou já em cargos de liderança, eu já trabalhei com isso no meio educacional, muitas vezes nós nos vemos obrigados a desenvolver uma certa frieza, não no sentido de ruindade, né, mas de... O pessoal que trabalha com medicina, por exemplo, né, vai dar uma notícia triste para alguém, e etc. Então, frieza nesse sentido, de que, às vezes... Como diz o ditado popular, para fazer um omelete, você tem que quebrar alguns ovos. Esse é um ditado do primeiro raio, assim, né? Porque ele vai fazer. Ele é um raio que ele vai fazer. Blavatsky, por exemplo, certamente deixou muita gente #chateada no século XIX, né? Porque quando nós na Sociedade Teosófica também deixamos, isso não quer dizer que a gente é dono da verdade, está falando o correto. Muitas vezes a gente está equivocado mesmo. Mas, quando você tem uma coisa nova para trazer, você mexe com a zona de conforto das pessoas. Não necessariamente ela está errada e você está certo, mas o próprio diálogo traz isso. A própria... o meio acadêmico, na filosofia, o pessoal está mais acostumado, né? Que um vai destruir a tese do outro, um vai destruir a teoria do outro, mas o pessoal já está acostumado com isso. Mas nem todo mundo está acostumado com isso. Às vezes você destrói o mundo da pessoa. Eu já teve casos que eu estava falando sobre teosofia com
uma pessoa, um amigo, né, um colega de trabalho. Em algum momento eu vi que a pessoa estava conversando, trabalhando, né, olhando para o computador. Em algum momento eu vi que a pessoa parou de falar. Olhei para o lado, a pessoa estava pálida. Estava pálida, paralisada. Porque eu tinha passado informações que desestruturaram toda a base cultural da psique dele, daquela pessoa. Sem querer, eu não tinha essa intenção. Mas, né, a gente entrou no assunto cristianismo, né, e você vai falando, e daqui a pouco ele estava pálido, ele disse, vamos parar por aqui. Né? Ele colocou a mão ali, certo? Então, só para trazer alguns exemplos, para não ficar tão abstrato. Outros vícios que o primeiro raio pode manifestar. Orgulho, o ditado popular diz que o poder corrompe. Então, quando nós estamos, muitas vezes, em uma posição de liderança, pode ocorrer de, né, isso subir a cabeça e realmente, a gente sabe, é uma armadilha, né? Está sempre ali nos esperando, né? Arrogância, ambição, embora essa ambição mais entendida como ganância, né? Porque a ambição não necessariamente é ruim, a ambição movimenta o ser humano, mas o problema é quando ela cai na ganância, aquela ambição só pela ambição, aquele desejo de acúmulo que no fundo não faz sentido nenhum. Eu tinha um colega, na verdade é uma letra de uma música, né? Acho que de um rap, que diz assim, o que você faz com 1 bilhão que não pode fazer com 1 milhão? Essa questão, às vezes a pessoa já tem necessário para 5 gerações da família dele, já está garantido, mas a pessoa tem esse desejo de acúmulo, né? Então, ambição nesse sentido. Tirania, que eu já falei, então, são armadilhas do caminho. Essas são forças, essas forças primordiais da natureza, eu costumo dizer que elas são forças cegas. Por que cegas? Porque é só uma força, é energia, é pura energia. É como se a gente observar as forças da natureza. Se a gente falar assim, a chuva é boa ou ruim? A chuva, a princípio, é boa, né? Se não tiver ela, a gente não tem colheita, não tem alimento. Aqui em Brasília, né, a gente sofre muito uma época do ano aí sem chuva. Mas a chuva pode alagar uma cidade, pode dar um temporal, pode matar pessoas, pode causar danos humanos, ambientais. Um raio, tem o ventania, né, pode destruir moradias, etc. Então, ela não é boa nem má, ela é o que é. O bem e o mal é a interpretação humana, né? A ilusão não nasce da manifestação, nasce na mente humana. Assim como os mestres de Blavatsky diziam nas suas cartas, a maldade só existe na mente humana. É ali que se converte, é ali que tem nossa queda do paraíso, quando a gente adquire o discernimento. Crucidade e controle. Outra coisa é a questão do controle. Então, eu li em algum lugar, não lembro se foi na doutrina, que Capricórnio e Leão são regidos pelo... Tem uma força muito grande do primeiro raio. Blavatsky era leonina, né? E eu sou capricorniano, e eu noto às vezes essa questão da necessidade do controle do capricorniano, né? A gente está sempre se observando, mas você quer ter controle, né? E a gente não tem controle de nada, é uma frustração quando a gente descobre que a gente não tem controle de nada. A gente tem controle da nossa ação e olhe lá. A gente deveria ter controle da nossa ação, é isso que a gente deve buscar. E ação entenda também pensamento. O controle dessa nossa ação começa no pensamento. Segundo raio, então, o amor, ou sabedoria, mas sabedoria num sentido não filosófico, né? Sabedoria de compaixão. Virtudes, calma, resignação, paciência, amor à verdade, intuição, serenidade. Então, nessas virtudes, a gente nota o oposto do outro raio. Sim, ou melhor, ao invés de o oposto, o complemento do outro raio. Que no outro raio nós temos a ação. Por que o universo se manifestou? Porque aquilo tinha vontade de se manifestar. Essa é a explicação, ao menos até onde eu entendi, da literatura teosófica, né? A explicação mais plausível. Mas por que a manifestação? Porque aquilo tinha vontade de se manifestar.
nós temos vontade de reencarnar nesse mundo, então nós reencarnamos. Quando nós deixarmos de ter vontade, acaba a reencarnação compulsória, a gente sai da roda do samsara. Então a vontade faz tudo acontecer. A qualquer custo, quase a qualquer custo. Aqui nós temos o outro aspecto. Nós temos o aspecto materno, o aspecto que acalenta, o aspecto que é quentinho, né? Aquela figura da mãe. Eu citei antes, né? Uma Madre Teresa da vida, que tem aquele ímpeto, que certamente, né, no caso dela, também tinha uma regência do primeiro raio, para ter aquela coragem de ir lá, fazer o que ela fez, e outras pessoas que a gente pode citar. Mas também tem essa coisa de querer abraçar o mundo, abraçar todos. Né? Então, essa é a característica do segundo raio, que o pessoal chama, alguns autores classificam como o raio do professor. Aqui no Brasil é legal desenhar isso, né? Que você pensa no professor, mal remunerado, né? apanha do pai do aluno, se bobear, apanha do aluno também, mas ele vai. Mas ele vai e cumpre lá o seu dharma. Mas é claro que isso é só uma representação superficial. Certo? Então, essas características de paciência. O feminino, quando eu digo feminino, não quero dizer as mulheres, mas quero dizer o aspecto feminino, ele tem essa questão muito forte da intuição. Eu costumo dizer, eu tenho um hábito, que quando qualquer mulher me diz algo de maneira muito espontânea, eu geralmente presto muita atenção naquilo. Porque a mulher, no geral, ela é muito mais intuitiva que o homem. Não que o homem não seja, mas a mulher se permite mais. Ao menos essa é a minha interpretação. E eu já tive exemplos na minha vida. Uma vez eu estava saindo do trabalho de noite, e uma aluna me disse assim, você vai mesmo sozinho? E ela nem me conhecia, foi algo muito espontâneo, muito do nada, muito... Eu disse, vou. Fui assaltado. Assaltado na esquina, uma quadra dali, é verdade, é uma história real. E tem outros exemplos, esse é o mais evidente que eu lembro agora. Mas então, esse aspecto feminino, que se manifesta em todos nós homens também, né? Ele tem muito essa questão da intuição. A mãe tem muito isso, né? Leva o guarda-chuva que vai chover. É quase uma profecia. Está aberto o dia, né? Mas chove. Então, ela tem essa coisa, né? O filho aconteceu alguma coisa, ela pressente. O filho caiu, ela sente uma dor no braço. Então, ao mesmo tempo que esse segundo raio, ele parece mais frágil, na verdade, ele é um raio de grande poder. O amor é um grande poder. Tem uma letra que eu gosto muito, de uma música do grupo Enigma, não sei se alguém conhece aqui, que é muito bacana, que diz assim, não tenha orgulho de ser forte e não tenha medo de ser fraco. Simplesmente retorne à essência de você. Talvez eu esteja traduzindo errado, mas enfim, algo assim. O retorno à inocência. Né? Simplesmente retorne à inocência. O nome da música é isso, Retorno à Inocência. Recomendo pesquisar depois, a música é muito bonita. Mas, é isso. Então, o segundo raio, ele é um raio de grande poder, assim como o primeiro raio. Só que é um poder diferente. Falo isso só para não parecer que um é mais, que o outro é menos. Não é isso. Vícios. Indiferença, autopiedade e medo. Então, são os aspectos negativos que podem vir a se manifestar. A questão do medo, como essa pessoa tem muito essa coisa mais passiva, essa necessidade de recolhimento, a pessoa do segundo raio, acredito que vai ter uma necessidade muito grande de recolhimento, de preservar o seu espaço. Se nós pensarmos em termos astrológicos, eu falei antes que Capricórnio, né, dizem que tem uma regência do primeiro raio. O oposto de Capricórnio, Câncer, aquele signo tão amoroso, né, ali dentro da sua casinha, né, o caranguejo dentro da sua casinha, necessita da casinha, necessita de proteção, de se fechar. Esse aspecto muito saliente pode virar covardia.
Então, todos eles, né? O tiro pode sair pela culatra. São forças, são energias originais, primordiais. E a gente tem que buscar o equilíbrio delas na nossa vida, utilizar elas de maneira mais útil, da maneira que melhor sirva ao Dharma. E autopiedade. Então, pode ser essa pessoa muito amorosa, também pode se tornar uma pessoa que se preocupa demais. Aquela mãe que não deixa o filho sair sem o casaco toda hora, aquela coisa toda. Pode virar um sentimento de superproteção. Estou usando a mãe como exemplo, né? São arquétipos. A pessoa que tem muita preocupação com a saúde, por exemplo, voltando ao outro, né? Lembrei do exemplo agora, pode se tornar um hipocondríaco, por exemplo. Né? Então, só para dar exemplos. Terceiro raio, inteligência ativa. Aqui a gente parece que está entrando quase na escada de ouro da Blavatsky, né? Intelecto ardente. É bem isso mesmo. Então, essa inteligência que é diferente da inteligência mais acadêmica, mais científica, que é o quinto raio, ela é uma inteligência quase de vontade de querer, de vontade de saber. Que a gente fala do buscador. Por que a gente chega na sociedade teosófica? Porque a gente tem sede de saber. Nós estamos na busca espiritual, cada um da sua maneira, cada um no seu nível, cada um com suas coisas internas bem resolvidas ou mal resolvidas. Cada um com seu grau de discernimento. Mas o que nos une não é a verdade comum, é a busca comum. Né? Todos temos essa coisa. Então, essa inteligência ativa, eu entendo como sede de saber, que caracteriza muito o filósofo. Virtudes, sinceridade. Se a gente pensar nos teósofos originais, os filaleteus, amantes da verdade. É bonito, né? Intelecto claro, questão do discernimento, capacidade de discernir. Paciência, que para saber qualquer coisa a gente tem que ter paciência, né? Para ler a doutrina secreta tem que ter paciência. E persistência também, tem que ter os dois raios ativos, primeiro e terceiro, pelo menos. Cuidado e planejamento. Então, toda empreitada muito longa exige um grau de planejamento. Né? Vícios que podem se manifestar. Orgulho intelectual, divergência. Então, a pessoa pode entrar muito em debates intelectuais, às vezes quase labirintos intelectuais. Eu digo, a gente exercita muito, até foi o Rubem Alves, né, um grande educador, que falou isso, que todos nós, existe muito curso de oratória, mas nenhum curso de escutatória, que é muito necessário. Eu digo, os teósofos, geralmente são ótimos oradores, mas nem sempre ótimos escutadores. Então, é um aprendizado também, a gente aprendeu a ouvir. Vícios, possíveis vícios. Eu já estou lendo, né? Divergência, inexatidão, porque às vezes pode cair no abstrato demais. Às vezes a gente começa, no termo popular, a viajar, né? Viajar na batatinha, na maionese. Às vezes a gente se perde. A mente é o grande mentiroso, ela é uma ótima ferramenta, mas às vezes a gente se perde. A gente cai em labirintos intelectuais que não chegam a lugar nenhum. Obstinação, ficar muito... Tem o cara que está estudando um assunto e o cara não dorme, não come, não sai mais do quarto. Pode cair nisso, né? E o criticismo. Você se tornar muito crítico. Né? A gente tem uma característica da filosofia ocidental, filosofia grega, que ela é altamente crítica. O que não é um defeito, necessariamente, mas pode ficar algo exagerado. Tudo em desarmonia, tudo em exagero, não é bom, né? O quarto raio, então, busca da harmonia. Virtudes, afeição, simpatia, coragem também, devoção, generosidade. As características do artista, ou esse camaleão, como eu estava falando antes. Possíveis vícios, preocupação, imprecisão e covardia. Repetir um pouco uns dos outros, né? Mas é uma interpretação abstrata. E eu acrescentaria, então, não é um vício, é um perigo, essa possível falta de identidade do camaleão. Ela pode manifestar comportamentos autodestrutivos. Acho que esse é o maior perigo do quarto raio.
Então, aquela pessoa que ela é muito sensível ao mundo, ela sente muito, ela tem uma empatia muito exagerada, que não é algo ruim, empatia sempre é bom, mas ela fica paralisada. É ruim quando a gente fica paralisado, ela não consegue reagir a isso. Então, ela liga a televisão, vê as tragédias do mundo, e sempre tem tragédias na televisão, e ela não consegue reagir. Ela fica imóvel e às vezes cai em comportamento autodestrutivo, como o alcoolismo e outros vícios complicados. O quinto raio, então, da ciência concreta, né? Virtudes, perseverança, senso comum. A ciência tem isso de qualidade, né? Você vai analisar o resultado de um com o resultado de outro. Assim a gente sai do campo das opiniões e entra no campo do conhecimento. Racionalidade e retidão. Então essa é uma característica para todo cientista ou todo mundo que quer fazer o exercício de um pensamento mais científico, que é não cair no achismo, né? Não cair só na opinião. Claro que todos nós temos opiniões, mas você fazer o experimento. Tá? Vícios que podem acontecer. Mente estreita, criticismo áspero. Então, o cientista, ele pode, né, ou a pessoa que tem essa característica, pode se tornar cética ao extremo, de achar que só o que ele conhece é verdadeiro. Arrogância, orgulho, preconceito e frieza. O preconceito nesse sentido, né, de, por exemplo, nós que estamos no meio do movimento teosófico, muitas vezes a gente percebe que os antigos, as antigas tradições de vários povos, várias culturas, tinham conhecimentos que eram científicos. Para nós, a yoga é uma ciência, existem várias ciências, assim como o brahmanismo, e entre outras. E outros conhecimentos que hoje a ciência acadêmica está descobrindo, que às vezes os antigos já sabiam. Eu tive o exemplo... O Marco Aurélio, que é um teósofo também, aqui de Brasília, ele me deu o exemplo que ele conviveu com a tribo Yanomami, e ele descobriu que os pajés lá, há centenas de anos, sei lá, milhares de anos, sabem o que hoje a ciência está descobrindo, está entendendo faz pouco tempo, que as árvores são fábricas de chuva. As árvores, hoje a ciência acadêmica sabe isso, mas não é um conhecimento tão antigo para a ciência acadêmica. Para as tradições das pagelanças brasileiras, é um conhecimento antiguíssimo. Né? Então, só para dar um exemplo de como que o preconceito pode cair nessa mente mais racional. Às vezes, a lógica, ela não é verdadeira. A gente cai em jogos mentais, mas não necessariamente verdadeiro. Sexto raio, devoção e idealismo. Virtudes, devoção, ternura, intuição, né, que o Bhakti desperta muito isso, lealdade, reverência, amorosidade. Então, essa pessoa devocional pode se tornar um religioso ou de outra causa humanitária, muito amorosa, muito prestativa, se doar totalmente para aquilo. Mas tem alguns perigos, como egoísmo, ciúme, sentimentalismo exagerado, e os dois mais perigosos, o sectarismo e o fanatismo. Então, o sexto raio é maravilhoso, mas ao mesmo tempo também ele é uma fábrica de fanáticos religiosos. E o pior, o sectarismo, como nos alerta bastante o Jiddu Krishnamurti. Ele diz, quando a gente se apresenta como brasileiro, cristão, muçulmano, qualquer coisa que nos defina, é uma maneira de nos separar dos outros. Teósofo, membro da Sociedade Teosófica, né? Então, todas essas identificações, homem, mulher, heterossexual, homossexual, todas essas características, elas são jogos mentais, gatilhos mentais, que, de certa maneira, colocam uma barreira entre nós e o outro. Colocam ao menos uma distância. Então, eu sou cristão, ele não é. Eu sou muçulmano, ele não é. E assim começa algo bem complicado para a humanidade, né? Mas faz parte do jogo. O sétimo raio da ordem, ou cerimonial. Então, algumas virtudes. Força, cortesia, detalhamento, autoconfiança, praticidade.
Então, o cerimonialista vai seguir o método, vai seguir o passo a passo. Isso é muito necessário. Por exemplo, um engenheiro, ele necessita de manifestar essa característica, mesmo que talvez não seja o raio principal dele, ou nem o secundário, mas ele vai ter que manifestar essas características, vai ter que ao menos desenvolver essas características, porque ele vai precisar de método para construir um edifício, uma ponte, e etc. Vícios: formalismo, intolerância, orgulho, julgamentos superficiais. Então, é aquela pessoa extremamente metódica. Pode ser formal demais. Então, aquela pessoa que vai começar uma palestra, faz uma introdução muito longa, por exemplo. Né? Quem nunca, né? Qual de nós que nunca cometeu essa... Acabou o tempo da apresentação, está ainda tá ainda na introdução, né? O assunto. Às vezes a gente se perde. Mas é o formalismo exagerado, que às vezes, em um certo nível, ele é necessário. Então, fechando, nenhum raio, nenhum temperamento é superior ao outro. Todos eles são complementares. Fica a dica de leitura e pesquisa, para que todos possam perceber, né, qual que é a sua têmpera de vida. Muito obrigado, estou aberto a perguntas.